Bom, vamos começar a apresentação. Dar bom dia a todos. Esse webinar é um webinar para mostrar como é que se pode fazer gestão arquivística de documentos utilizando o módulo de Records Management do Alfresco, que é um módulo que foi lançado no final do ano passado com a versão 3.2R. Meu nome é Paula Cavalcante, eu sou gerente de negócios da Infield Solutions e vou fazer a apresentação. À direita vocês têm um boxinho, né, uma caixinha de chat, que vocês podem colocar qualquer pergunta. Vocês podem botar a pergunta aberta ou direcionar para mim ou para a Maxine. Ela também vai direcionar as perguntas para mim. E no final da apresentação eu vou responder aí o máximo possível de perguntas. Aí eu vou tentar não ficar parando a apresentação para responder perguntas. Falar um pouquinho, apresentar a Infield Solutions. A Infield Solutions é uma empresa de consultoria em tecnologia especializada em soluções de gerenciamento corporativo, que é o Enterprise Content Management, o SM, tão conhecido aí atualmente no mercado. Nós temos consultores especializados em gerenciamento eletrônico de documentos, gerenciamento de conteúdo web, Records Management, portal e colaboração. Nós somos parceiros Gold do Alfresco no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? A nossa parceria com o Alfresco ela é, de certa forma, completa. Nós não só trabalhamos, vendemos a subscrição, mas também damos toda a parte de consultoria, instalação, fazemos customização, integrações com sistemas legados e com alguns portais. Então, nossa parceria com o Alfresco ela é completa. Falar um pouquinho do Alfresco, né? A Alfresco ela foi fundada em 2005, tem aproximadamente agora 115 funcionários e está crescendo bastante, principalmente na parte de suporte e desenvolvimento. E o foco em SM como visão e open source comercial. Tá? A equipe de gerenciamento, né, você vê as fotinhos aí à direita, é o John Newton, que é o fundador, o cofundador da Alfresco, e ele foi o fundador da Documento. Tá? A partir do momento que ele vendeu a Documento, ele resolveu criar o Alfresco junto com o John Powell, que era o CEO da Business Objects. Então, toda a equipe de gerenciamento da Alfresco é bem experiente nessa área de SM, vieram de grandes empresas, né, muitas pessoas da área técnica também vieram de outras grandes empresas que já estão há muito tempo no mercado. O Alfresco agora está muito forte no mercado, está crescendo muito, já está com mais de 800 clientes das mais diversas indústrias, ele não atende somente a uma indústria, e já tem mais 1,6 milhões de downloads, com 100 mil membros da comunidade. Abaixo aí vocês veem alguns dos clientes da Alfresco no mundo. Você tem aqui no Brasil a Fundação Roberto Marinho, o Detran do Distrito Federal, Queiroz Galvão, como você tem empresas mundiais como a Apple, a Johnson, né, a NBC, que é a TV americana, a Sony, aqui no Brasil também as lojas Marisa, você tem a Fox. Então você tem empresas das mais diversas indústrias que utilizam o Alfresco no seu dia a dia. Vou mostrar alguns eventos que a Infield e a Alfresco vão fazer aqui no Brasil nesse ano de 2010. Dia 28 e 29 de setembro, em São Paulo, vai ter o SM Show, né? A Alfresco vai estar lá com o stand, apresentando a solução Alfresco, a versão 3.3. Em outubro, a gente está planejando mais um webinar, né, sobre gerenciamento de projetos usando Alfresco. E tem um livro em português que a gente já estava aí quase pronto, mas com a versão, saindo a versão 3.3, houveram muitas alterações, principalmente no share, né, a parte toda de gerenciamento de documentos.
Desculpe, eu recebi uma coisa aqui no chat dizendo que não estão escutando. Se vocês estiverem me escutando, por favor, coloque ali no chat. Ok. Se alguém não estiver escutando pelo headset do computador, por favor, pode usar o telefone também. Tem o 0800 para ligar. Você pode ligar 0800 891 4970 e colocar o número do webinar que tem no convite e consegue entrar no call por telefone. Tá? Esse webinar está sendo gravado e em alguns dias vai estar disponível para quem quiser rever no site da Alfresco. Eu vou começar com alguns conceitos básicos, né, para que, eu não sei, acredito que nem todo mundo que está assistindo o webinar tem conhecimentos gerais de gestão arquivística. Então, eu vou começar com alguns conceitos básicos, porque a minha intenção é mostrar, principalmente, como o Alfresco vai atender a esses requisitos, e a gente precisa um pouquinho desses conceitos. Primeiro, o que é um documento arquivístico? Né? É um documento produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica no decorrer de suas atividades, qualquer que seja o suporte e dotado de organicidade. Eu acho que o conceito mais importante de Records Management é organicidade. É isso que diferencia Records Management de Document Management, né? O que separa o que é um documento arquivístico de simplesmente um documento ali num gerenciador eletrônico de documentos. Você tem dois tipos de documento arquivístico, o digital e o convencional. O digital é aquele produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional, e o convencional é produzido, tramitado e armazenado em formato não digital. Tá? O Alfresco ele atende a esses dois tipos de documento arquivístico. Você tanto consegue controlar pelo sistema digital, né, nesse caso você faz o upload do arquivo, quanto o documento convencional. Você não faz o upload do arquivo, mas ele consegue gerenciar o ciclo de vida do documento pelo Alfresco, mesmo ele estando fisicamente numa gaveta guardada num arquivo dentro da empresa. Outros conceitos importantes, tá? Quem ainda não ouviu falar, existe o EARC, que é um documento que é produzido pelo CONARC, que estabelece algumas especificações de requisitos e um conjunto de condições a serem cumpridas pela organização produtora ou receptora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade, autenticidade, assim como seu acesso. Tá? EARC é um documento que vocês podem baixar no site do CONARC. Ele vem com vários conceitos e também quais são os requisitos que são necessários para a gestão arquivística, para que você tenha uma gestão arquivística eficaz. Outro conceito importante é um SIGAD, que é um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Ele é um conjunto de procedimentos e operações técnicas características do sistema de gestão arquivístico de documentos processado por um computador. Pode compreender um software em particular ou um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda ou uma combinação desses. Ou seja, não só um sistema informatizado de gestão arquivística são procedimentos, algumas operações técnicas que nós realizamos, mas em conjunto com um software ou mais software. Você pode ter 2, 3 softwares para ter sua gestão arquivística, não necessariamente tem que ser um. Mas o conjunto desses procedimentos e operações técnicas, mais os softwares que você usa, que fazem um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Qual é a diferença entre um gerenciador eletrônico de documentos e um SIGAD, né, um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos? Um GED ele trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o SIGAD faz a partir de uma concepção orgânica, ou seja, os documentos possuem uma inter-relação que refletem as atividades da instituição que os criou.
Além disso, diferentemente do CIGAD, o GED nem sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de vida do documento. O que isso quer dizer? Vocês verem aí a figura à esquerda do GED, nós podemos ter, por exemplo, vários sites de projeto, né? Cada um tem o seu controle, tem o seu time de projeto dentro do Alfresco Share, por exemplo, e cada um guarda as suas notas fiscais de terceiros, notas fiscais de software e hardware que foram necessários para aquele projeto. Então, cada nota fiscal que está ali, cada um tem a sua nota fiscal, está tudo espalhado, nem todo mundo tem acesso a tudo. O que é diferente num CIGAD, né, num sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Você cria um plano de classificação, que é uma das coisas mais importantes quando você está fazendo gestão arquivística, em que todas as notas fiscais vão estar ali juntas. Por quê? Elas têm a mesma tabela de temporalidade, elas têm que seguir essa organicidade. Essa é a diferença entre o CIGAD e o GED. Principalmente a organicidade é você ter os tipos de documentos relacionados ali juntos, porque eles estão sob as mesmas regras de descarte ou de permanência. E o GED não. O GED, ele simplesmente você está guardando o documento ali. E nem sempre você tem a parte do descarte, se você tem que guardar, você não sabe quanto tempo aquela documentação tem que ficar ali. E no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, você tem ali a tabela de temporalidade. Você sabe ali que todas as notas fiscais, por exemplo, tem uma lei que indica que você tem que guardar por 5 anos. Então, ali você tem um ciclo de vida, você tem um gerenciamento de quando você pode descartar o documento, ou quando você pode transferir, ou se você tem que guardar isso para sempre. Ele consegue gerenciar isso. O IARC, ele estabelece alguns requisitos arquivísticos para um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. O primeiro é captura, armazenamento, indexação e recuperação de documentos arquivísticos. Tá? Você tem que ter um sistema completo, que desde a captura, né, digitalizar, o armazenamento, a indexação e principalmente para a recuperação de documentos arquivísticos. Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os documentos digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa. Você tem que conseguir fazer uma relação entre os documentos. Gestão de documentos a partir do plano de classificação para manter a relação orgânica entre os documentos. A coisa mais importante é o plano de classificação. Como é que você vai dividir, né, as suas áreas das empresas e dentro delas os tipos de documentos e como você quer organizar. Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os contextos desses mesmos documentos. Ou seja, você tem campos, você tem metadados, propriedades relacionados ao documento. Integração entre documentos digitais e convencionais. Foco na manutenção da autenticidade dos documentos, né? Você tem que garantir que aquele documento que aquela pessoa colocou ali é o original ainda, que ninguém mexeu, ninguém alterou, subiu uma nova versão. Avaliação e seleção de documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de valor permanente. Ou seja, tem que ser feita uma análise no seu plano de classificação, na sua tabela de temporalidade, para saber o que pode ser descartado e quando, e o que você tem que guardar durante a vida ali da empresa. Aplicação de tabelas de temporalidade, destinação dos documentos, né? Quando você bota uma tabela de temporalidade, eu estabeleço que um tipo de documento tem que ficar por 5 anos, você tem que saber a destinação, né? O que eu faço depois de 5 anos? Eu só transfiro de uma mídia, né, de um armazenamento para outro, para manter, ou eu destruo? O que acontece com esse documento? Você tem a transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação. Você poder, dentro do seu sistema, né, do seu CIGAD, fazer uma exportação de todos os documentos de uma forma fácil. E gestão e preservação de documentos, né? Você tem que ter o seu sistema capaz de preservar os documentos. Vou começar mostrando como é que se instala o site de Backend Management no Alfresco, né? Quando você entra no Alfresco, você tem o seu dashboard, né? Em português está traduzido como painel. E no painel, quando você dá customizar o dashboard, ou painel, você tem essa tela que você pode adicionar novos dashboards. Quando você instala o Alfresco, você tem 2 tipos de instalação atualmente. Uma instalação típica e uma instalação customizada. Se você fizer a instalação típica, você tem que rodar uma AMP para instalar
você tem que rodar para instalar as AMPs de Records Management. Se você faz uma instalação customizada, você consegue selecionar ali Records Management e ele instala automaticamente o dashlet aqui na parte de adicionar dashlets. Então, você clica em adicionar dashlets, você vai ver que tem à esquerda o dashlet de Records Management, né, e você vai simplesmente arrastar esse dashlet para baixo, para alguma das colunas que você está usando no seu dashboard. Com isso, o dashlet de Records Management aparece já no dashboard e você pode começar a trabalhar com ele. Então, a primeira coisa que você faz é criar o site de Records Management. Quando você cria o site de Records Management, ele já aparece na sua lista de sites. O site de Records Management é único no Alfresco, só vai existir um. Não é como os sites de colaboração que você tem no Share. Tá? Você consegue trazer documentos de dentro de outros sites do Share para dentro do Records Management. Mas por que ele é um site único? Porque, por causa daquilo que eu expliquei, a diferença de um GED para um CIGAD. O Records Management é dotado de organicidade, então você tem que ter os documentos todos ali dentro de um plano de classificação para você fazer a gestão arquivística. Enquanto no site de colaboração você não tem isso, né? Você tem documentos espalhados em sites diferentes, em pastas diferentes, não está dotado de organicidade e também não controla o ciclo de vida do documento. Então, a partir do momento que você cria e entra no site de Records Management, antes de entrar no site, para você ter acesso de administrador, você precisa ir no console de administrador e inserir o ID, o seu ID, ou de quem vai ser o administrador, no grupo de Records Management Administrator. Então, você inclui o ID das pessoas que vão administrar, tá? Depois eu vou mostrar cada perfil desse, como é que as diferenças entre esses perfis, mas a primeira coisa para fazer depois de criar é inserir os IDs de administradores dentro do Records Management Administrator Group. Isso vai fazer com que você tenha acesso ao console de gerenciamento do Records Management. Aqui vou mostrar alguns perfis, né, que são os perfis que vêm de forma nativa, né, do Records Management. Os perfis de Records Management são totalmente separados e administrados do que os perfis do Alfresco Share que você está usando para os sites de colaboração. Aí ele tem o administrador, ele tem um Power User, ele tem um Manager, ele tem um Security Officer, ele tem um User, que é o usuário normal. Você pode criar novos perfis, você vê lá em cima, você tem um botão para criar um novo perfil, e aí você vai dizer, entre essas capacidades aí que aparecem na lista, quais são as capacidades que esse novo perfil que você criou vai ter. Você pode remover algum perfil desse a qualquer momento, né? O administrador consegue fazer isso, e você pode editar o perfil, né? Você pode dar mais alguma capacidade ou retirar alguma capacidade de algum desses perfis. O administrador não vale a pena editar, porque ele tem que ter todos os acessos. Então, por exemplo, se você for ver o Power User, ele tem menos capacidades do que o administrador. Ele consegue adicionar e modificar datas de evento, fechar pastas, destruir pastas, declarar registro, ele consegue reabrir pastas. Você pode alterar e colocar alguma das capacidades que não está aqui listada para o Power User ou retirar alguma dessas capacidades. E o outro exemplo, que é o que tem menos acesso, que é o usuário normal, que é o Records Management User, que ele só declara registro e visualiza registro. Se você quiser dar mais alguma capacidade, é só você editar o perfil e dar a ele acesso. Quando você entra no console de gerenciamento do Records Management, que fica no dashlet, que nós colocamos no nosso dashboard, você tem essas opções. Você tem uma opção de auditoria, que é onde você vai tirar relatórios do que está acontecendo, metadados customizados, que você consegue incluir nos registros, criar campos novos, metadados, e esses campos você pode dizer se é mandatório ou não. Você consegue colocar também como lista, tá? Você consegue colocar campos listas, e isso vai aparecer quando você, nos metadados, no formulário de metadados dos registros. Se você indicar que é mandatório,
né, você não vai conseguir salvar antes de preencher. Você consegue definir perfis, que foi aquilo que eu mostrei agora há pouco, mapeamento de e-mail, você tem eventos, você já tem alguns eventos pré-definidos e você também pode criar eventos. Eventos são utilizados na tabela de temporalidade para você indicar quando o documento deve ter a data de corte ou quando ele deve ser descartado. Lista de valores para você utilizar em campos e metadados customizados e também em alguns outros campos. Relacionamentos, você consegue fazer relacionamentos entre os registros, né? Você pode dizer que um relacionamento torna o outro obsoleto, né? Relacionamento já tem alguns padrões, eu vou mostrar, mas você também pode criar algum, isso eu também vou mostrar. E tem um relatório de direitos dos usuários, que é uma outra visão da definição dos perfis. Plano de classificação, tá? Isso aqui é um exemplo de um plano de classificação. Como é que você poderia criar a sua árvore dentro do site de Records Management, né? Aqui eu peguei somente 2 áreas, o financeiro e RH, mas essa árvore pode se estender, ter quantos níveis vocês quiserem. O que eu quero mostrar aqui é exatamente o que cada nível dessa árvore se relaciona dentro do Alfresco. Então, o financeiro e RH, elas são as séries, né? É o primeiro nível do plano de classificação. O segundo nível do plano de classificação são as categorias, né? Aqui, no caso, são as despesas de capital, governança financeira, saúde, segurança e gerenciamento de performance. Nas categorias é que nós definimos a tabela de temporalidade dos documentos. E abaixo das categorias você pode ter as pastas, né? Você tem as pastas e dentro das pastas você pode ter subpastas e os níveis de pastas que você achar necessário. Você entrando no site de Records Management, né, clicando ali no seu dashboard de sites e entrando, você tem um dashboard um pouquinho diferente de um site de colaboração do Share, né, mas você tem os dashboards. Você tem o painel, você tem um plano de classificação, uma busca por registro, você tem um search também. E se você entrando no plano de classificação, nós vamos começar a montar o nosso plano de classificação que eu acabei de mostrar agora há pouco, mais ou menos aquela árvore. Então, como é que a gente começa a criar aquela árvore? Primeiro, a gente cria uma série. Né? Eu clico em nova série, abre uma janela para a gente dizer o nome da série, o título e uma descrição para ajudar a entender o que é aquela série. Pronto. Criei a série financeiro, ele já está ali disponível para mim. Repara que toda série, categoria, pasta, registro, vai ter um identificador único. Né? Esse aqui é o identificador único de série. Então, você consegue saber exatamente por esse númerozinho, exatamente que série que é. Isso é muito importante. Então, agora vamos criar uma categoria. Então, eu estou dentro de financeiro, vou criar uma nova categoria. Vou clicar em nova categoria, vai abrir uma janela, que eu vou preencher o nome, o título, descrição. Aí, na categoria, eu já posso indicar se essa categoria é de registros vitais ou não. O que isso faz? Isso só ajuda a você a buscar os documentos. Tá? Você indicar que são registros vitais. O que é importante? Que documentação é muito, muito importante para a empresa. E você também pode estabelecer um período de revisão. E o período de revisão pode ser por qualquer motivo. Né? Você pode botar um período de revisão, aqui no caso a gente está botando no final do ano financeiro, né? Mas você pode botar um período de revisão de 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, você vai ter os registros ali sinalizados que devem ser revisados. Um exemplo para utilidade disso, né? Você tem, por exemplo, um arquivo que é foi criado, né, por um software que você não sabe se você tem que guardar por 10 anos, mas você não sabe se daqui a 10 anos esse software ainda vai existir, se você vai conseguir ter esse software para abrir esse documento. Então, o que você faz? Você pode botar período de revisão de 2 em 2 anos, para quando der 2 anos, você vai verificar, olha, eu acho, esse software tem uma nova versão, está no mercado, então eu não preciso fazer nada. Ou não, olha,
o software morreu, não tem mais manutenção para ele, não tem novas versões, e eu preciso garantir que durante os 10 anos de guarda que eu tenho desse documento, eu tenho que abrir o documento, eu tenho que ter como visualizar esse documento. Então, se eu não vou ter como visualizar, porque o software já não tem mais uma nova versão, e ele já parou a manutenção, já não tem mais manutenção, eu vou ter que dar um jeito de, na minha revisão de transformar esse conteúdo em algum tipo de arquivo que eu consiga ler. Eu consigo transformar num PDF, eu consigo transformar numa imagem, eu consigo transformar em texto. Então, você já sabe que você vai ter que tomar alguma ação ali exatamente porque você tem que garantir que durante o tempo de guarda você consiga visualizar o documento. Tá? Então, para isso que serve, é um dos motivos ao qual você pode utilizar período de revisão. E aí nós criamos a categoria despesas de capital, tá? Mais uma vez, tem um identificador único de categoria de registro, tá? E agora, dentro de despesas de capital, a gente vai criar pastas, né? Você tem que criar pastas embaixo das categorias. Vamos criar a pasta políticas de procedimentos, né? Você vê que dentro de políticas de procedimentos tem um campo de localização. Para que é isso? Isso é principalmente para registros que não são digitais, são registros convencionais. Porque como eu posso gerenciar arquivos físicos aqui, papel, né, eu simplesmente, em vez de subir um documento, eu vou colocar aonde está esse documento. Então, aqui em localização eu vou botar, olha, está no arquivo central da matriz, na sala 8, no arquivo 12, na gaveta 3. Então, quando eu precisar tomar qualquer ação com essa pasta aqui, eu sei exatamente aonde eu tenho que ir para pegar o documento, ou para, seja no momento já de destruir o documento, ou transferir, porque tem que sair do arquivo da matriz e tem que ir para um arquivo central. Então, é aqui que você coloca esse tipo de informação. É na pasta, você diz, ó, essa pasta aqui, que é exatamente uma pasta que você teria dentro de um arquivo físico, você tem que dizer exatamente onde ele está, onde é que você acha. E criamos aqui políticas e procedimentos que também tem o seu identificador único, tá? Então, e com isso vocês vão criando as pastas aqui dentro, as novas categorias, né? É como criar pastas dentro do site de colaboração do Alfresco Share. Agora vamos partir para a tabela de temporalidade, né? Como é que a gente inclui a tabela de temporalidade para aquela categoria que a gente criou. Primeiro você clica em ver detalhes à direita, e aí vai abrir um formulário. Tá? Esse formulário aqui, se vocês verem à esquerda, tem os metadados, né, que foi o que a gente preencheu, o nome, título, descrição, se é registro vital, tem um identificador único e tem um período de revisão. No meio, você tem a tabela de temporalidade que nós vamos mexer, e à direita você tem as ações que você pode tomar com essa categoria, né? Você pode editar, você pode gerenciar as permissões, copiar para algum lugar, mover essa categoria para algum lugar, remover ou ver o log de auditoria. Então, quando você clica em editar aqui em cima, na tabela de temporalidade, primeiro nós vamos dizer quem é a autoridade de descarte. O que é autoridade de descarte? É simplesmente você informar o que faz, o que indica a guarda daquele documento. É uma lei? É um regimento interno da empresa? O que indica? Então, aqui você tem que botar. Se é a lei 1300 e alguma coisa, me indica que eu tenho que guardar a nota fiscal por 10 anos. Aqui, no caso, você tem regimentos internos da empresa. Então, nesse caso aqui, eu botei guardar até que uma nova versão substitua a atual. Eu tenho um regimento interno, que é esse tipo de, nessa categoria de despesas de capital, cada vez que eu subir uma nova versão e relacionar ela a um documento que já esteja aqui dentro dessa categoria, ele simplesmente, ele já sabe que a versão antiga já vai para descarte. Então, aqui é onde eu digo quais são as instruções, né, de descarte e quem é a autoridade de descarte. Embaixo vocês veem que tem aplicado a. O aplicado a é você diz se você quer aplicar uma pasta ou um registro. Qual é a diferença? Quando você bota aplicado a uma pasta, ele vai tomar ação junto em toda a pasta. Toda a pasta vai ser transferida, toda a pasta vai ter o mesmo data de corte, toda a pasta vai estar disponível para descarte.
todo mundo junto. Se você coloca a registro, né, você trabalha a registro. Então, por exemplo, se eu tenho um documento, um contrato, que eu tenho que guardar por 2 anos, se eu botei esse contrato em janeiro de 2010 aqui, em janeiro de 2012 ele vai estar disponível para descarte, por exemplo. Agora, se eu coloquei um em maio de 2010, só em maio de 2012 que ele vai estar disponível para descarte. Então, cada registro vai ter a sua data de descarte, a sua data de corte, você consegue trabalhar registro a registro e não uma pasta completa. Na hora que você salva, essas informações já aparecem naquele formulário. Agora nós vamos botar o passo a passo do descarte. Nós vamos dizer quando é que acontece o corte, quanto tempo a gente tem que ter de guarda, se é um evento, se é uma temporalidade que indica ali o passar do tempo que faz com que ele seja, tenha o corte ou tenha o descarte. Então, quando eu edito, né, aparece esse formulário, e aí eu vou adicionar um passo. Então, o primeiro passo, normalmente, que a gente tem é uma data de corte. Vou ter que dizer o seguinte, né, eu tenho que guardar por 2 anos, né, eu tenho que guardar, por exemplo, um contrato durante toda a validade do contrato, e depois que a validade terminar, eu tenho que guardar por mais 5 anos, por exemplo. Então, quando é que é a data de corte? A data de validade. Se vale por 2 anos, em 2 anos você faz o corte, e a partir daí você conta mais 5 anos para o descarte. Então, a data de corte é a primeira coisa que a gente faz, ou se você tem que reter, ou retenha se eu tenho que reter. Se eu nunca vou me desfazer desse documento, eu tenho que guardar para sempre, é só colocar a retenção. Eu adicionei aqui a data de corte, eu boto, nesse caso aqui eu escolhi quando ocorrer um evento, tá? E aí o evento eu botei o supersídio, que é o que torna um documento anterior obsoleto. Então eu digo o seguinte, a data de corte é quando uma nova versão do documento subir a versão atual. Tá? Eu escolhi um evento, quando o evento acontecer, eu não estou escolhendo por um período, né? Porque eu não sei quando é que alguém vai subir. Então, o evento faz com que a temporalidade seja elástica. Se eu tenho um documento que daqui a 10 anos ninguém subiu uma nova versão, ele vai continuar ali. Agora, se eu tenho um documento há 6 meses, alguém subiu uma nova versão, aquele documento vai se tornar obsoleto e vai ser a data de corte dele. E depois de um corte, né, a gente vai dizer exatamente o que a gente faz depois do corte. Destruir depois de 1 ano. Então, eu seleciono aqui, após o período de 1 ano, da data de corte, eu posso disponibilizar para destruição. Então, você bota um passo de corte e um passo para dizer se você vai transferir, se você vai destruir. Tá? O alfresco, né, o Model Records Management, ele não destrói, ele não transfere automaticamente, porque as regras de gestão arquivística dizem que você tem que ter uma operação manual, você tem que ter a mão humana ali fazendo as coisas. Ele te indica, ele vai botar, se você pedir um relatório de tudo que é para ser destruído, ele vai aparecer ali, e aí alguém vai ter que tomar essa ação de remover eles do sistema. Tá? Nada é feito automaticamente, até por regras de gestão arquivística. Então, aqui eu já botei o meu primeiro passo de corte, o segundo passo de destruição. Clico em completo. E aí eu já gerei a minha tabela de temporalidade. Então, eu tenho aqui qual é o nome, o título e a descrição dessa categoria. Eu tenho a indicação se quer um registro vital, identificador único e o período de revisão. Temos a tabela de temporalidade que diz o seguinte, autoridade de descarte, é o regimento interno da empresa. Instruções de descarte, eu guardo até que uma nova versão substitua a atual. E eu aplicado a pastas. E aqui eu tenho meus passos. Eu faço o corte quando a nova versão do documento substitui a atual e deixo lá por 1 ano somente para visualização. Após a data de corte, você não consegue mexer mais no documento, tá? Isso é para isso que existe um corte. Vou dar um outro exemplo aqui de como construir uma tabela de temporalidade diferente. Tá? Nós vamos, aqui a gente consegue juntar um evento com um tempo corrido. Então, uma tabela de temporalidade onde vai ter um corte ao final do ano financeiro ou após a final da auditoria.
E depois do corte, a gente transfere após um mês. O final do ano financeiro é um período de tempo, certo? Imagina que eu tenho uma documentação, que tem uma auditoria, que eu tenho que guardar até o final do ano financeiro. O ano financeiro, você consegue configurar no Alfresco, num arquivo, né? Você coloca o mês, né? No Brasil parece que é outubro, né? Então outubro é o final do ano financeiro. Eu tenho que guardar até outubro ou até que a auditoria aconteça e acabe. O que acontecer primeiro vai dar a minha data de corte. Então, você tem um período de tempo, que é o final do ano financeiro, que eu sei que é outubro, e você tem o final da auditoria, que é um evento. E eu estou indicando que qualquer um que acontecer primeiro, ele faz a data de corte. Então, primeiro eu vou mostrar aqui como adicionar um novo evento. Tá? Você vai lá no console, tá? De Records Management, no Dashlet, vai na lista de eventos, e aí você tem essa lista de eventos aqui já feitos. Tem caso fechado, caso completo, não é mais necessário, obsoleto. Então, isso aqui já vem nativo, mas você pode criar o seu. Você vai clicar em novo evento, vai abrir esse formulário que você vai colocar o nome, né? No nosso caso, a gente está criando um término de auditoria. É um evento simples. E aí eu salvo. Então, você vê aqui que já tem na lista o meu término de auditoria. Isso a gente vai usar no momento que a gente estiver fazendo a tabela de temporalidade da categoria. Outra coisa que a gente vai precisar, né, já que a gente disse que a gente vai transferir, é colocar na lista de valores, né, para onde que a lista de lugares possíveis que eu posso transferir. Então, eu tenho o arquivo central da matriz, eu posso ter um arquivo em outra região, o arquivo da fábrica, o arquivo da sala. Então, aqui você vai botar listas de locais de transferência. Tá? Então, ele já vem de forma nativa essa lista, você só tem que adicionar o que é válido para a sua empresa. Então, eu criei aqui o arquivo central da matriz mídia, né? Na hora que você adicionar, abre um formuláriozinho para você preencher. E agora a gente vai criar a tabela de temporalidade. Qual era o primeiro critério? Era que após o final do ano financeiro. Então, o primeiro critério que eu coloquei lá em cima, eu selecionei após o período, né, do final do ano financeiro, a partir da data de publicação. Nesse campo que está a data de publicação, existem duas opções, data de publicação e data de arquivamento. Né? Você pode escolher uma das duas datas para ser uma data de referência. A data de arquivamento é a data que você sobe para o Alfresco. Então, se você quer, de algum jeito, utilizar essa data que você arquivou, você vai escolher a data de arquivamento. A data de publicação é uma data aberta, que você preenche no momento que você vai declarar o registro. E pode ser anteriormente. Eu posso estar subindo um documento hoje e dizer que a data de publicação é 1º de janeiro. E aí eu utilizo essa data como referência aqui no meu ano financeiro. E aí eu marco o quadradinho embaixo também, quando o evento ocorrer. Por quê? Selecionei aqui término de auditoria. Eu tenho que marcar os dois, porque pode ser qualquer um dos dois, pode determinar minha data de corte. Tá? Término da auditoria. E aí ele botou aqui o evento término de auditoria. E aí eu tenho que selecionar quando todos os eventos ocorrerem ou o que ocorrer antes. Você tem essas duas opções. Ou tem que acontecer os dois, pode acontecer um e depois vai ter que ficar esperando acontecer o outro, né, para que seja feito o corte. Ou no caso que a gente está falando aqui, é exatamente o que acontecer antes. Então eu seleciono o evento que acontecer antes e boto a descrição desse passo. E agora vamos transferir. O segundo passo vai ser a transferência após um mês. Então, eu boto transferir para onde? Após um período de mês da data de corte, que nós fizemos em cima, que foi o passo anterior, e boto a descrição do passo.
Agora, nós temos uma tabela de temporalidade. Eu tenho a autoridade de descarte, eu tenho as instruções de descarte. Aqui eu já digo que aplicado é registro, porque aí vai depender da data de publicação de cada um. Tá? E a gente tem um corte, né, após o final do ano financeiro ou final da auditoria e transferir para o arquivo central da matriz após um mês. Agora, como é que arquiva um documento eletrônico dentro do sistema? Você vai até a pasta que você quer, né? Você tem a série, a categoria e o último nível são as pastas. Então, você seleciona a pasta que você quer, clica em arquivo e aí vai aparecer essa janelinha perguntando, é um arquivo eletrônico ou não eletrônico? Né? Você pode arquivar os dois aqui. Vamos começar pelo eletrônico. O eletrônico vai abrir essa janelinha de upload. Lá em cima você tem o tipo de registro. E embaixo você tem o botãozinho para abrir a janelinha dentro do seu computador para você conseguir fazer upload, selecionar o arquivo e fazer o upload. Tá? Você escolhendo, ele vai colocar os dois arquivos aqui listados, você vai dar OK, e aí os arquivos já vão estar aqui, dentro da biblioteca, dentro do seu plano de classificação. Vocês estão vendo que quando a gente sobe os documentos, tem essas duas listinhas amarelas aí, uma em cada registro, dizendo registro não declarado. Enquanto o registro não for declarado, aquelas regras que nós botamos de tabela de temporalidade não vão ser aplicadas nesses arquivos. Tá? Vai ficar aqui não declarado para o resto da vida se você não declarar. Tá? Isso é importante, porque você pode subir e declarar daqui a uma semana, um mês, deixar ele aqui. E como é que a gente sobe um registro não eletrônico? É da mesma forma, você vai clicar em arquivo, vai clicar em não eletrônico e vai somente preencher informações. Você não tem arquivo a subir, você vai dar a descrição, um título e um nome. E aí ele fica aqui do mesmo jeito na biblioteca de documentos, ele só não tem nenhum arquivo designado a ele. Tá? Agora, como é que a gente declara registro? Primeiro a gente edita os metadados. Quando a gente edita os metadados, tem 3 campos que são mandatórios de forma nativa, tá? A não ser que você tenha adicionado metadados lá no console mandatório. Então, você tem que colocar o originador, a organização originadora e a data de publicação, que é aquela data que pode servir para a tabela de temporalidade. Esse formulário é grande, tem vários outros campos lá embaixo que não são mandatórios, que podem ser preenchidos também. E aí, a partir do momento que você preenche esses 3 campos, aparece já à direita, declarar como registro, uma opção para você clicar. Enquanto você não preenche, essa opção não aparece. Então, quando você clica em declarar como registro, você vê que já saiu a faixa amarela ali dizendo. Então, isso já é um registro, já está sob as regras da tabela de temporalidade que você criou. Tá? Você consegue visualizar o registro da mesma forma, né, que você faz no Alfresco Sharing no site. Você pode desfazer esse declarar como registro, né, caso você não queira mais que ele esteja dentro da tabela de temporalidade, sob as regras. Ele tem um identificador único de registro também, tá? Isso é importante. E aqui o que eu falei, você consegue desfazer ou declarar como registro, ele vai voltar a ter a faixinha amarela indicando que ele não é um registro não declarado. Como é que a gente pega um documento que está em algum site nosso do Share, que não seja de Records Management, e joga para dentro do site de Records Management? É uma operação simples de cópia. Tá? Você seleciona aqui o arquivo que você quer, você dá um mover, tá? E vai selecionar qual é o site que você quer. No nosso caso, é o site de Records Management. Dentro do site de Records Management, eu vou selecionar qual é o diretório, né, a pasta dentro do Records Management que eu quero. Né, eu seleciono a série, a categoria e vou até a pasta que eu quero mover aquele documento. E aí eu dou um mover. E aí ele já passa a estar dentro da pasta aqui de relatórios financeiros, no caso, e também ele entra como registro não declarado, porque tem que preencher aqueles 3 campos e declarar como registro. Mas é uma forma rápida de você mover um documento
de um site de colaboração do Share. Ele também vai ter um registro único. Como é que você cria relacionamentos entre registros? Né? Você pode criar vários tipos de relacionamento entre registros. Os relacionamentos, eles fazem com que você, ele cria uma referência entre os registros, você consegue saber todos os relacionamentos entre um registro e outro e qual tipo de relacionamento. Por exemplo, aqui vamos criar uma nova referência. Tá? Eu vou criar uma referência aqui de substituição e vou selecionar qual é o arquivo que ele vai substituir. Então, eu seleciono aqui, clico mais, ele bota ali do outro lado e você tem uma nova referência. Tá? Você tem a substituição, agora eu vou escolher qual é o tipo de relacionamento. E eu estou escolhendo obsoleto por e torna obsoleto. E aí ele coloca exatamente assim, no quadradinho de referência de cada um dos documentos, ele vai dizer que, por exemplo, da esquerda torna obsoleto o ofício 250409 e o da direita você pode ver que ele se tornou obsoleto pelo 232509. Isso você consegue de um link ir de um para o outro, tá? E você consegue, com isso, ter referências entre documentos. Você pode criar tipo de referências, tipo um processo, você pode utilizar os que já tem de forma nativa no Alfresco. E aí, a parte bem importante, que é a auditoria. Você tem, no console de Records Management, você tem essa parte de auditoria, que você tem os campos que você consegue fazer a busca, e ele vai te mostrar como é que é feita a auditoria. Aí você tem a auditoria por relatório e auditoria por registro. Por registro é quando você está dentro do documento, você clica ver log de auditoria, você consegue ver tudo o que aconteceu, todas as ações que foram tomadas em cima daquele documento. Tá? Então, por exemplo, um log por registros, ele aparece assim. Você consegue ver quando o arquivo foi arquivado, quem foi que fez, data e tudo mais, e está aqui todas as informações. Outro registro dentro desse registro de auditoria dentro para esse mesmo registro. Nesse caso, foram metadados atualizados. Tá? Você pode ver que o originador era nenhum, passou a ser Paulo Cavalcante, a organização originadora era nenhum, passou a ser Enfio Solutions, e a data de publicação era nenhum, passou a ser 5 de maio. Outro tipo de informação que aparece, né? Quando você tem um registro declarado, tá lá quem fez foi o administrador, dia 5 de maio. E, por exemplo, ele também loga as ações que o sistema toma em cima do registro. Então, aqui, como aconteceu a data de corte, está aqui que foi o sistema que fez, quando ele fez, tá? E ali embaixo você vê que saiu de corte para transferir, que foi exatamente aquilo que a gente fez anteriormente. Quando eu subi um arquivo novo, eu fiz um relacionamento entre eles dizendo que um torna o outro obsoleto, o corte acontece automaticamente pelo sistema. Então, ele está aqui dizendo, o sistema fez. A ação era corte, agora a ação dele é transferir. E a auditoria por relatório, ele te dá esses campos para que você consiga buscar quais são exatamente os registros que você quer. Tá? Você pode selecionar por evento, aqui tem a lista de eventos que você seleciona, né, data, o número de entradas que você quer. Você também pode incluir na sua busca ali por propriedades, né, e propriedade você tem um conteúdo, né, os campos de conteúdo. Você tem registros, né, você pode escolher qual campus desse de registro, aí você vai botar o valor que você quer. E você também pode por tipos especiais, que são os outros campos que tem no formulário. Vamos lá. E aqui, mostrando como é que aparece, né, o relatório. Então, você tem desde informações de login que foram bem-sucedidos ou houve falha, né? Então, está dizendo que alguém tentou logar com a admin e não conseguiu, tentou logar com a admin de novo, outro tentou logar com a ID XXXX. Isso aparece no relatório.
Por exemplo, registro arquivado, você tem aqui que quando os registros que foram arquivados, registros declarados e até aqui a atualização de metadados. Tá? Então, essas são, é assim que retorna o resultado da sua busca ali na auditoria. Então, você pode tanto ter a auditoria por registro e a auditoria por relatório. Né? Que a auditoria por relatório você tem que ser administrador e pelo console. A por registro não, qualquer um vai ter aquele acesso ali ao botão de ver a auditoria do registro, quem tiver acesso ao registro. Tá? Bom, com isso eu finalizo a apresentação. Agora a gente pode abrir para perguntas e respostas. Eu não sei. Maxine, did you get any questions? Okay. Tem uma aqui, que é exatamente, que se pergunta se o módulo do Alfresco contempla o armazenamento de documentos em mídias diferentes. Né? Na verdade, não é o Alfresco que controla isso, né? Você indica onde é que é o seu repositório né? no disco, que você usa e a transferência entre mídias, né? Você faz isso manualmente, né? Alguma outra pergunta? Bom, aqui não mostrou nenhuma pergunta. Hi, Maxine, do we have any questions? Paula, Oi. não tem perguntas não. Acredito que a apresentação foi bem interessante. O pessoal ainda deve estar tentando processar todas as informações. É muita informação, eu tentei pegar os pontos importantes que eu sei que geram dúvidas, tá? Eu fiz o curso em abril, eu me certifiquei nesse módulo de Records Management, né? Tanto para fazer a implantação quanto para dar aula, e eu sei as dúvidas que eu tinha antes de fazer o curso, e isso que eu tentei trazer. São pequenos detalhes que eu tinha dúvidas antes e agora eu tentei mostrar exatamente como funciona, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês têm o meu e-mail, é pcavalcante@infusosolutions.com.br, podem me enviar perguntas, tá? Qualquer outra informação que a gente puder dar sobre esse módulo de Records Management sobre o Fresco, nós estamos à disposição. Só para lembrar, esse webinar vai estar gravado, em alguns dias vai estar disponibilizado no site do Alfresco para quem quiser assistir. Agradeço aí a participação de todos, estamos aqui à disposição e espero vê-los no nosso próximo webinar.